Muito bem, explica pra gente. De hoje a gente sempre conversava com ele via live, mas hoje ele está aqui pessoalmente. Professor Francisco Rosário, boa tarde, prazer tê-lo conosco aqui. Apesar desse momento, se emocionou também, enfim, mas não é fácil, né? E a gente vai falar exatamente sobre isso. Nós estamos vivendo momentos difíceis. O Brasil já passou por momentos bastante complicados, professor. E agora nós estamos vivendo de novo esse sofrimento. Primeiro da inflação, da falta de condições das pessoas voltarem à extrema pobreza. E tudo isso é causado por quê, professor? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Wilson, e boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Primeiro, seu programa é um fenômeno porque você traz esse tipo de, obrigado, de sensibilidade, né? Porque, como a Maria bem falou, isso passa despercebido. Você vê tanto que você termina achando comum. Comum. E não é, porque são pessoas, né? São pessoas que estão sofrendo, e aí na sua pergunta, por simplesmente a gente não fazer as escolhas, nós como nação, nós como brasileiros, cidadãos que votam, né? Toda época da eleição a gente vai lá e vota, isso é uma escolha. E quando a gente não sabe fazer essas escolhas, hoje eu estava ouvindo e estudando algumas coisas sobre orçamento público, por exemplo, né? A gente não sabe nem como é que esse orçamento público é gasto. Só para você ter uma ideia, essas 415 mil famílias do Bolsa Família que foi extinto, elas consumiram esse ano, consomem no ano 350 milhões de reais. O Bolsa chega na mão delas, são 415 mil famílias, isso dá 3 pessoas, 2,5 pessoas por família, isso dá 900 mil pessoas. No total da pobreza em Alagoas, são 1 milhão e 800 mil pessoas. São 53% da nossa população está de pobre para extrema pobreza nessa situação. Caramba! Mas para atender só esse pessoal do Bolsa, 415 mil famílias, são 350 milhões de reais. A Casal foi vendido por 2 bilhões. Então, para você resolver problemas sociais que gera, por exemplo, da escola para a menina, como a Maria falou que a menina tinha escola, da escola, da condições, como a minha colega a professora Luciana Santana falou, da condições das pessoas se libertarem da pobreza e aí sim conseguir caminhar com suas próprias pernas. Hoje a gente está gastando em Alagoas em torno de 350 milhões de reais por ano. Por ano. E ainda assim, aí entra a sua última fala, a gente tem que deixar de ser egoísta. As pessoas ainda são contra essa ajuda, né? Que essa população extremamente dependente do Estado, porque ninguém vai lá para dar nada para eles, a gente não pode deixar que isso seja simplesmente extinto e fique do jeito que está. Então são escolhas, né? É excelente essa sua argumentação, porque, por exemplo, essa situação que nós mostramos aqui é apenas uma parte delas, né? Essas pessoas, por exemplo, se não tiverem mais, por exemplo, o extinto Bolsa Família, nós temos um prazo do Auxílio Brasil. Se esse Auxílio Brasil, por exemplo, foi encerrado, essas pessoas que já estão na extrema pobreza passam a ser os chamados urubus humanos, vão começar a comer lixos, como aconteceu em outras épocas, é isso? Exatamente isso. E o que fazer para tentar mudar isso? Pois é, eu já comecei falando aqui com vocês a questão da educação. Veja, a história da Maria. A Maria, que está aqui com você, profissional, ela estudou a vida toda em escola pública. O pai, a realidade dela em São Paulo não é muito diferente da realidade de muitas pessoas, de muitos alagoanos hoje. Por exemplo, eu tive um professor, né, professor Aguinaldo Gomes, excelente professor, e ele tinha situação igual à da Maria. A mãe era... Vários filhos. Era doméstica e o pai cortador de cana, e ele também chegou a cortar cana. Né? O meu professor da Universidade Federal, mestrado, doutorado... Exatamente. Hoje se aposentou, mudou de profissão, hoje é um ótimo advogado. Então, veja bem, a educação é o caminho número 1. Então, a gente tem que ter mais creche. A gente não tem creche, a gente precisa ter mais creche. Alagoas, Maceió está começando a se organizar para abrir mais apoio a essas mães. Agora, professor, em quanto tempo o Brasil pode se organizar para acabar? Mas acho que esse que é o que a gente precisa realmente saber, que acho que é o grande feeling da coisa. Quando é que o Brasil
vai ter tempo, inclusive. Que tempo é esse? E cada tempo é vidas, inclusive, né? Para poder sair dessa situação da miséria. A pandemia deixou mais claro a situação que sempre existiu no país. Alagoas sempre foi dependente de transferências federais porque a gente não gera emprego suficiente para essa população. Então, quando você gera emprego, gera renda, eles vão caminhar com as próprias pernas. Na pandemia, o Brasil voltou alguns anos atrás, né? E nessa condição, nos últimos 5, 6 anos, estamos quase voltando algumas décadas. Isso significa que a gente, enquanto o resto do mundo está se organizando para ser mais verde, para ser mais tecnológico, como é que uma criança dessa vai estudar, por exemplo, online? Nunca, né? Nessas condições. Então, isso significa que a gente está colocando o nosso futuro cada vez mais distante. E aí, Wilson, é uma resposta que é muito complicado, dado as políticas que hoje se praticam e fazem, né? As escolhas que nós fizemos. Dadas as escolhas que nós fizemos nos últimos anos, a gente hoje está vendo aí, a pandemia aumentou esse impacto e a gente está sem perspectiva realmente de como vai ser o nosso futuro. Então vamos aguardar, professor, e torcer que a gente consiga refletir e, como o senhor disse, eu continuo dizendo sempre que a mola mestra é a educação. Porque através da educação nós tivemos aqui o resultado. A Maria Maciel é um exemplo, porque ela, apesar de toda a dificuldade dos pais, ela conseguiu estudar e hoje ela tem o seu espaço e hoje é uma vencedora. Esse professor Aguinaldo que o senhor citou e outros mais exemplos que nós temos como amigos aqui que vieram de famílias simples, pobres, mas que estudaram. E mudaram, inclusive. Né? Na Universidade Federal de Alagoas, a escola, histórias, né? Muitas, e 80% dos alunos da Universidade Federal hoje são de famílias dessa faixa de renda, né? No limite da pobreza. Então, significa que a escola pública funciona. É isso. E é assim que a gente tem que torcer que as coisas aconteçam e cobrar dos nossos representantes que a educação seja prioridade, não um gasto, mas um investimento para que a gente mude essa realidade. É o que a gente espera. Professor, muito bom tê-lo aqui, tá? Venha mais vezes, a casa é de vocês. Na medida do possível, estarei por aqui. Seja bem-vindo aqui à nossa equipe. Obrigado. Muito obrigado por você estar comigo pessoalmente aqui. E olha, quem quiser seguir o professor Francisco Rosário, coloca aqui, ó, tá aqui o nosso querido, vai colocar aqui isso, @SururuTalks, tá? Olha aí, professor, aqui, ó, @SururuTalks, lá ele tem vídeos, tem informações, você pode interagir juntinho com ele, pode sugerir assuntos a serem debatidos aqui sobre economia, enfim, ele é muito legal, muito solícito, você vai gostar, tá bom? Muito bem, então interaja com o nosso querido professor Francisco Rosário. Professor, mais uma vez, um abraço grande, até sucesso. A próxima. E que a gente consiga voltar aqui mostrando uma outra realidade. Se Deus quiser, vamos trabalhar para isso. E a gente consegue. É isso aí. A gente consegue. Com positividade e com muito trabalho. Exatamente. E o professor,